E aí, meu povo, o que é CDI? Vamos entender um pouquinho o que é esse dito cujo aí, o CDI. Não esquece, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aí, que a gente vem trazendo bastante conteúdo aí com uma economia bem fácil, sem blá blá blá, pra entrar no seu cotidiano, entrar no seu dia a dia e você entender de uma vez por todas, né? Essa siglinha, o CDI, Marcela, por que eu não consigo investir no CDI? Porque o CDI ele virou um benchmark. O que é um benchmark? Ele é uma referência de mercado. Mas, a Selic já não é uma referência? Sim, o CDI é o priminho da Selic. Qual é a diferença básica entre eles? Tudo que você ouvir falar em Selic, a Selic vem de títulos públicos, vem de governo, vem de comercialização de títulos públicos. É quando você oferece uma garantia a um título público, porque é um título governo, é um título soberano, é um título mais sólido do mercado. É muito mais difícil um governo quebrado que uma empresa privada quebrar, né? Na economia, na teoria, todas as empresas de um país quebram primeiro e depois do governo, tá? Por isso que a Selic, sempre que você ouvir falar dela, vai ser atrelada a títulos públicos. Então, de onde veio o CDI? Quando eu dou um título como garantia, como um título de um banco, por exemplo, que são instituições muito sólidas também, mas são empresas privadas, tá? Então, se eu dou um título de garantia ali como empresa privada, eu tô dando um título privado. Isso vai gerar um CDI, é um certificado de depósito interbancário. Poucas pessoas não sabem, mas os bancos, eles não podem finalizar os seus dias no negativo. Ou seja, ele não pode ter captado menos do que emprestado, tá? E isso corriqueiramente acontece. Então o banco A foi fechar o caixa dele lá, foi fechar o movimento dele no final do dia e ele percebeu que ele captou menos. Ele fechou com 100 milhões lá a menos no caixa dele. O que ele vai fazer? Ele vai falar: ô banco B, empresta para mim, por favor, 100 milhões e eu te devolvo depois, porque eu não posso fechar esse caixa negativo. Isso é uma regra, tá, pessoal? O que o banco B vai falar para ele? Mas e aí, banco A, o que você tem de garantia para me dar? Tem título do governo, tem título público. Você entendeu de onde vai vindo a Selic? Aí você acaba os títulos públicos dele e ele fala: putz, banco B, eu tenho um título meu mesmo, a garantia sou eu, a garantia sou eu, banco A. Isso é um recibo, é um certificado que ele tá falando que ele vai pagar ao banco B. Então, isso é um certificado de depósito entre os bancos, interbancário. É por isso que ele também se tornou uma referência, é quando um banco empresta para outro, tá? E aí, se o banco ele vai emprestar ali pra gente, pra nós, réus mortais aí da pessoa física, né? Se eu vou lá no banco e falo: banquinho, ó, meu dinheiro aqui, ó, guarda ele pra mim. O que ele vai me dar? Ele vai me dar um CDB, tá? Por quê? Porque eu sou um consumidor, não é um bancão que ele tá comercializando esse dinheiro aí. Por isso que o CDI ele tornou-se uma referência como a Selic, porque é de gente grande. Quando a gente fala da gente, nós aqui consumidores ou então investidores, a gente está falando dos CDBs ou dos produtos, poupanças e outros títulos de renda fixa que vão ser sempre atrelados a essa referência, tá? Então o CDI, lembra, gente, ele sempre vai andar lado a lado com a Selic. Por isso que a gente fala, por mais que você seja conservador, o seu investimento ele tem que seguir pelo menos a referência do que está se comercializando no mercado. Eu tenho que ter um investimento que está me pagando pelo menos 100% dessa referência, certo? Por isso que quando a gente fala aí de poupanças ou alguns investimentos muito ruins que rendem abaixo disso, você está perdendo, porque você tem títulos tão sólidos no mercado, seguros, com segurança, que vão te render aí uma referência do mercado, tá? Então, resumindo, eu vou lá no banco e falo: banco, toma aqui 10 mil reais e guarda pra mim. Só que pra você guardar, eu sei que você vai usar meu dinheiro. Pra você usar, você tem que me pagar uns jurinhos aqui, né? Ele vai te dar um pouquinho desse dinheirinho. Ah, tá bom, eu te pago 1% ao mês. Beleza?
Então, o banco pegou seu dinheirinho, ele vai emprestar lá na outra ponta a 10% ao mês, né? Tudo bem, isso aí é motivo para outra aula, mas ele vai te pagar aí 1% ao mês aí, vai te pagar de acordo com a referência do mercado. Se ele falar que ele vai te pagar 1% ao mês, o que você vai ter que procurar saber? Isso daí tá dentro da referência? Isso tá dentro do que está sendo comercializado? Como é que você vai saber isso? Vai procurar quanto que tá uma Selic, um CDI, ou você questiona quanto isso representa do CDI. Aí ele vai te falar assim, amigo, tô te pagando 90% do CDI. Mano, mas peraí, por que você não tá pagando 100%? Então tomem bastante cuidado com isso, tá? Referências são pra gente usar, então a gente sempre vai buscar referências em economia, CDI, investimentos, né? CDI, Selic e a inflação sempre tem que ser as suas referências aí para você olhar como que tá indo o cenário financeiro do momento. Bom, pessoal, é isso. Lembre-se sempre, referências servem para ser usadas, tá? E no tripézinho da economia, o tripézinho dos investimentos, Selic, CDI e inflação, tá? Que é o famoso IPCA, tá bom? Sempre de olho neles, é eles que vão dar o seu norte aí, vão te tranquilizar para você ter um bom investimento. Obrigada mais uma vez. Curte, comenta, compartilha. Ficou dúvida? Manda dúvida no comentário aí que vai ser um prazer aí responder vocês. Um beijo, fiquem com Deus.